instabilidades hemodinâmicas. Vamos seguir aqui, resolvendo a prova da USP. E sem mais delongas, vamos para a próxima questão. É essa aí. E aí, pessoal, o que vocês responderam? Um paciente de meia idade, né, 52 anos, obeso, 35 de IMC, hipertenso, diabético, pacote completo, né? Não fala o que ele usa previamente de medicações e fala que ele é asmático também, né? Na história menciona que ele procurou o pronto atendimento recentemente por piora da falta de ar que ele vinha apresentando, né? E lá no pronto-socorro fizeram um salbutamol para ele e ele refere alguma melhora. É dito ainda que ele tem apneia obstrutiva do sono, ou pelo menos sugere isso, né? Porque diz que ele ronca bastante, acorda à noite e fica sonolento durante o dia. A questão te induz a isso, pelo menos a passar isso pela cabeça. Ele nega ortopneia e nega dispneia paroxística noturna. Isso é interessante. E a questão foi bastante perspicaz em usar isso. No exame físico é dito que ele tem um edema maleolar, a pressão arterial é normal, a frequência cardíaca tendendo a alta, né? 90 de frequência. Na ausculta pulmonar é dito que houve-se alguns sibilos esparsos. Na ausculta cardíaca não se vê nada. Não é visto turgência de jugular. E aí é dado algumas imagens de POCUS para sua interpretação. Vamos falar sobre essas imagens de POCUS. Nessa primeira imagem, é uma janela parasternal que a gente chama de eixo longo ou eixo longitudinal, na sístole e na diástole. Como que eu sei o que é sístole e o que é diástole aí, professor? É só ver a válvula mitral. Se a válvula mitral está aberta ainda, significa que estamos na diástole, porque o ventrículo está se enchendo. Se a válvula mitral está fechada, significa que estamos na sístole e o ventrículo está mandando essa ejeção. Visualmente, você vê que não tem praticamente diferença entre as imagens, né? Então, a contração ventricular possivelmente é bem ruim desse paciente. Pelo POCUS, a gente infere isso através da abertura da válvula mitral. Quanto mais aberta estiver a válvula mitral, melhor é a diástole e a sístole, consequentemente, né? E aqui você vê que ela está só entreaberta. Ou seja, tanto pela avaliação do ventrículo na diástole e na sístole, você vê que não tem praticamente função, né, ventricular, quanto pela avaliação da abertura da válvula mitral, o paciente tem grande disfunção ventricular. Eu chutaria menor do que 20% de fração de ejeção aqui. Essa segunda imagem é da veia cava inferior. A primeira imagem na inspiração, a segunda imagem na expiração. Ele não dá o tamanho da cava, mas dá para inferir. Tá vendo esse traçado pontilhado aí? De um pontinho ao próximo pontinho é 1 centímetro, ou 10 milímetros, né? No visual aqui você vê que tem mais ou menos uns 20 milímetros, né? Ou mais do que isso. Tanto na ins quanto na ex. Aliás, não tem diferença nenhuma da ins para a expiração. E é isso que ele quis mostrar aqui. Por quê? Porque o normal é que na inspiração a cava diminua de tamanho. Por quê? Porque a pressão intratorácica fica negativa e o sangue é meio que sugado da cava para o átrio direito. E isso não acontece, o que infere para mim hipervolemia. Depois disso, ele coloca uma imagem e fala que é igual nos dois campos pulmonares difusamente. Essa imagem é o que a gente chama de linhas B. E ele me infere líquido no interstício, tá? Ou seja, o paciente está num edema pulmonar difuso, dos dois pulmões, ápice até a base, né? Um edema agudo de pulmão. Ou subagudo, né? O paciente está bem clinicamente. E por fim, ele coloca essa última imagem que é para descarte de uma doença. Ele avalia território vascular, tanto da poplítea quanto da femoral. Nessa primeira imagem, sem compressão. Na segunda imagem, com compressão. O que ele quer dizer aqui? Ó, você vê que tem um buraco grande aqui e depois ele some, não é isso? Ele some na compressão. Isso basicamente quer dizer que não tem trombo nessa veia. Não há trombose venosa profunda em femoral, por exemplo. Nem na poplítea. Ou seja, não é TEP. E aqui tá fácil de responder a questão, né? Essa questão queria saber o seu conhecimento de POCUS. É um edema pulmonar por disfunção ventricular. Podemos até classificar o paciente aqui como perfil B. E o tratamento é com furosemida. Pelo menos o tratamento inicial, né? Só um bônus. Por que eu disse que foi uma ótima sacada da questão o paciente negar a ortopneia ou dispneia paroxística noturna? Porque o paciente com apneia grave, ele nem vê a hora que ele dorme. E ele não se vê também acordando. Então não tem como a gente saber se ele estava acordando à noite por dispneia paroxística noturna ou se é pela própria apneia, entendeu? Porque o sono fica fragmentado, né? Entrecortado. Então eu achei essa sacada da questão muito boa. E aí, acertaram? Gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal e faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Até mais.